PEC, PEC. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né, do Senado, aprovou a PEC fura-teto no valor de 168,9 bilhões de reais por 2 anos. Antes de falarmos especificamente sobre a PEC, reparem, durante a votação, e eu friso aqui, não foi a votação do plenário do Senado, foi uma comissão. Uma comissão é como um filtro. Então, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, ela filtra aquilo que vai ser aprovado ou não. Então, ela passou por esse filtro da Comissão de Constituição e Justiça. Durante a votação, um detalhe chamou bastante atenção, que foi a postura de Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que parecia desdenhar do posicionamento de cada um que ali depositava os seus votos. A gente tem esse trechinho, vamos acompanhar. 145 para 145. É isso. Mais dos 23 do superávit primário. Em votação, o relatório apresentado com a forma modificada do acordo. Aprovado. Em votação, aprovado por unanimidade. Não. Voto contrário do senador Espiridião Amin. Meu voto contrário também. Voto contrário do senador Girão e do senador Amin. E no plenário derrotaremos a emenda de 1 ano. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Só faltou ele falar perder uma neta. Só faltou ele falar perder uma neta. A PEC, ela libera 145 bilhões de reais que podem ser destinados para assegurar o pagamento do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, no valor de R$600 em 2023. E em 2024. E mais 23,9 bilhões de reais para investimentos. Até 22,97 bilhões. Bom, eu vou ler aqui para vocês, entre aspas, tá? Nos termos substitutivo, amplia o limite do teto de gastos em 145 bilhões nos anos de 2023 e 2024 e abre margem de 23,9 bilhões por dentro do teto de gastos, considerando despesas orçadas no projeto de lei orçamentária de 2023 e que estão sendo excetuadas do limite. Entre parênteses, investimentos de até 22,97 bilhões. Portanto, o impacto fiscal total é da ordem de 168,9 bilhões. Fecho aspas. Esses 22,97 bilhões, senhores, em investimentos pagos com excesso de arrecadação. Assim, descrito no parecer de Alexandre Silveira, pode passar a valer já neste ano e é por isso que os olhos de Arthur Lira brilham. É a brecha legislativa com a qual o presidente da Câmara conta para quitar as emendas de relator. Cerca de 8 bilhões dessas emendas estão bloqueadas atualmente e dependendo do valor do excesso de arrecadação. Lira poderia conseguir até 10 bilhões. O relatório da PEC ainda determina que o governo eleito envie um projeto de lei completo com um novo esquema fiscal até o fim de 2023. Ou seja, Lula deve apresentar alternativas ao teto de gastos o quanto antes. O relator da PEC no Senado, Alexandre Silveira, documentou que, aspas, trata-se da previsão de uma lei complementar para a instituição de regime fiscal sustentável. A palavra sustentável, eu não acredito que é sustentável, com o objetivo de garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Fecho aspas. Olha. Difícil. Eu vou falar, posso? Primeiro, o desconforto, né, com o sorrisinho sarcástico de Davi Alcolumbre. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre entrou na gestão do presidente Jair Bolsonaro como uma alternativa a Renan Calheiros. E a grande maioria da direita apoiou isso,
imaginando que ele fosse entrar para poder pautar o que era propositivo ao Brasil. E a gente viu o Davi Alcolumbre se desvirtuar ao longo do período e passar a ser uma oposição ao governo. Essa PEC é uma das coisas mais absurdas que nós podemos ter no Brasil nesse momento. Primeiro que, no meu ponto de vista, essa PEC devia ser votada no ano que vem, já com as novas pessoas eleitas pelo povo para poderem estar tomando conta do país. Eles anteciparam, fizeram uma votação relâmpago, como sempre, quando é de interesse deles, né? É óbvio, e a gente vê isso o tempo todo. E por qual motivo disso? Vamos entender um pouco, né, e fazer uma análise um pouco mais profunda. Na época da Covid-19, do auge da Covid-19, o ministro Paulo Guedes, de uma maneira muito responsável, enviou mais de 1,3 trilhões de reais para ajuda ao combate à Covid-19. Parte desse dinheiro foi para prefeituras e governos, parte desse dinheiro para poder pagar o auxílio emergencial. E o que se viu com esse auxílio emergencial? Um dinheiro que foi injetado na veia da economia. Por quê? Quem recebeu esse dinheiro quitou dívidas, foi no supermercado, comprou bens de consumo, comprou vestuário para sua família. E esse dinheiro fez a economia rodar. Rodando a economia, tivemos altos impostos foram pagos em momentos, né, dentro da Covid-19, de arrecadações num nível superior a qualquer outro visto na história do Brasil. Nós passamos por tudo isso. Então, o que a esquerda entendia hoje? E agora estão chamando esse povo de sem vergonha. Estão chamando de sem vergonha. Mas vamos caminhar aqui no raciocínio. O que eles entenderam com tudo isso? A hora que você jeta esse dinheiro, você faz a economia rodar. Por um lado, é uma forma de se voltar a negociar junto com os presidentes das duas casas o que eles sempre fizeram. Cargos estatais, ministérios, que era o que era feito no passado. E de uma certa forma, esse dinheiro vai trazer uma falsa impressão de desenvolvimento para o Brasil. A grande mídia, óbvio, vai bater palmas, vai dizer que o Brasil está crescendo, que a indústria está acontecendo, e nós vamos ver ao longo desse começo do ano a corrupção sistêmica se implantando no Brasil e a turma batendo palma como se o país estivesse crescendo. Mais uma vez está acontecendo o que aconteceu lá atrás no governo Lula, porque quem quebrou o Brasil não foi a Dilma, foi o Lula. Simplesmente ele tomou ações demonstrando uma coisa e ações por trás que eram totalmente diferentes, que a bomba ia estourar em algum momento. Estourou no governo da Dilma. Ele era o cachorro por detrás dela. Com certeza. E nós vamos ver agora a mesma coisa acontecer no Brasil. A hora que a gente começa a entender tudo que está à volta disso, as negociatas e tudo que está acontecendo, você se desespera. Você fala, meu Deus, em que país nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo? Eu queria pegar um raciocínio aqui do Tomé. Eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas em relação a essa PEC. Primeiro, o governo Lula, o candidato Lula passou a sua campanha inteira falando que ela era uma excrescência, né? E quando ele prometeu um Bolsa Família, que agora volta a se chamar Bolsa Família, de R$600, ele deixou muito claro que o objetivo era vencer a eleição e não governar. Porque agora... E mais 150 por criança, mais né? 150 incentivando, né, a taxa de natalidade para famílias que não têm condição de dar uma boa educação, etc. e tal, e vão fazer filhos só para ganhar R$150. Pois é. E aí tem alguns pontos dessa PEC assim, que me fazem pensar em relação ao Congresso em geral. Essa PEC, ela demonstra uma revanche dos interesses individuais sobre os interesses do povo. É também o que a gente chama de poder invisível que ronda o Congresso. Essa PEC, ela é esse poder invisível tomando forma. Porque o que passou na CCJ foi uma aprovação de 145 bi. Tem 70 bi para custear o Bolsa Família. 75 bi ficam livres para outras ações. Então, aquele governo Lula do segundo mandato, que é o que o mercado financeiro tem perguntado tanto, qual Lula que vai assumir, o do primeiro mandato que honrou compromissos ou do segundo mandato que entregou um governo viciado em gastos públicos, que foi o que o Tomé falou aqui. É esse governo Lula que vai se desenhando, porque vai ter 75 bi livres para outras ações. É o mensalão constitucional? É um mensalão. Posso chamar de mensalão constitucional? É um orçamento secreto 2 dentro de uma PEC, né? É um orçamento secreto, tem uma liberdade para um orçamento secreto e uma falha aqui que é muito impressionante. Então, uma coisa que poderia ter começado, ou que dá a impressão de ter começado com um sentimento nobre e elevado, que seria facilitar o acesso ao Bolsa Família, ele termina como uma matéria bruta, né? Simplesmente um orçamento secreto 2 no meio disso tudo. Esse dinheirão livre pode ser justificado com o talãozão do taxista? Pois é. Eu gosto do exemplo do talãozão do taxista. Olha, o talãozão do taxista, infelizmente, vai começar a custar bem mais caro. Nós temos que entender o seguinte: essa PEC está dizendo
vamos gastar mais do que nós temos. Vamos gastar mais do que nós arrecadamos. Para vocês terem uma ideia, você que está nos assistindo, de 1997 a 2015, que são 18 anos, os gastos do governo federal com despesas correntes cresceram de 133 bilhões de reais para 1 trilhão e 150 bilhões de reais. Isso é um aumento de mais de 800%, muito acima da inflação, quase o triplo da inflação. Isso vinha sendo tolerado porque o Brasil vinha numa alta econômica de acordo com o cenário mundial. China importando commodities, soja, minérios, a situação estável em todo o mundo. O Brasil, com um sistema bancário fortalecido, não foi atingido pelas crises das bolsas Rússia, México, Estados Unidos. Mas, o que aconteceu? Constatou-se que o cenário mundial mudou. Ou seja, o Brasil não tem mais aquela facilidade do comércio internacional para continuar gastando adoidado. As reservas cambiais começaram, que é o dinheiro que nós temos na poupança, que podemos gastar, começaram a recuar. O Brasil, então, foi ficando sem recursos, sem reservas. Era necessário, então, fazer o quê? Parar a gastança do governo, diminuir os gastos da União. Foi o governo do Michel Temer, no caso, que fez essa reflexão, vendo que a gente estava acelerando um carro em direção ao poste, ou em direção ao abismo. Então, esta PEC que estabeleceu um teto, minha sogra mandando mensagem. Só para desenhar. Sempre ela, não? Você pode desenhar. Então, o Brasil, aquele, lembra do filme do Leandro Hassum, Até que a Sorte Nos Separe? O Brasil é o Leandro Hassum. Né? Aí ele ganha na Mega Sena, torra tudo, aí fica sem nada. Isso. Só que não vai ter Até que a Sorte Nos Separe 2. Então. Aí o Michel Temer falou, não vai ter sequência desse filme, Leandro Hassum. Não vai ganhar na Mega Sena de novo. Schopenhauer definiu. E agora a gente está fazendo um Até que a Sorte Nos Separe de novo, mas sem ganhar na Mega Sena. Mas sem sorte. Sem sorte. O Schopenhauer definiu um personagem que faz bem, por exemplo, o Mike Tyson, que disse, eu cheguei a ter 400 milhões de dólares e torrei tudo. Eu não sei ter dinheiro. Eu tenho que me livrar do dinheiro, eu tenho que gastar, torrar o dinheiro. Então estão transformando o Brasil nesse personagem caricato, muito bem identificado pelo filósofo alemão, que você que é um filósofo e jurista sabe disso. Então, nós estamos agora, ao furar o teto, nós precisamos, em um determinado momento, furar o teto, porque a pandemia agravou a situação de fome de uma grande parte da população. Por isso que eu gostava do termo auxílio emergencial. Nós vamos furar o teto temporariamente para fazer um auxílio visando atender uma situação de emergência. Exato. Agora, atendida a situação de emergência, é preciso estimular o crescimento econômico, a geração de emprego, o empreendedorismo, com a redução da carga tributária. Pelo que nós estamos vendo aqui, está se furando o teto para um auxílio permanente, por uma transferência de renda permanente que vai ser feita às custas, para quem precisa, mas às custas de uma futura geração de desemprego. Então é preciso agora, que vai ser aprovado, claro que vai ser aprovado, houve um concerto de vontades aí no Senado e na Câmara, é preciso tomar muito cuidado com a lei orçamentária anual. Ela vai ter que dizer da onde virão esses recursos. Dinheiro não cai do céu. Mas da onde vai vir? Agora, Nelson, isso que o Capês desenhou é o seguinte, né? A gente tem uma casa, né? Tem o teto, né? O limite é o teto. O que eles estão fazendo agora não é furar o teto, eles estão fazendo um novo teto, esse é o termo, né? Então, assim, tiraram um teto da casa e puseram um teto para triplex, é isso? É isso, e é interessante solar. Sobre qual fundamento, né, Pavinato? Eles me chamam muita atenção. Triplec. Me chama muita atenção que tem esses... PEC no nome ainda, né? Tudo tudo PEC. E me chama muita atenção que, por exemplo, esses quase 24 bilhões, eles falam que vão ser pagos com para além dos 145 que são, entre aspas, destinados ao Bolsa Família, que na verdade a gente sabe não seriam 140, seriam 70, desde já falou aqui, a gente vem falando sobre isso. Mas esses 23 bilhões, eles falam que vão ser pagos com excesso de arrecadação.
O interessante é que hoje não tem excesso de arrecadação. O que ganha, gasta ali equilibrado. O que vai acontecer, então, na prática? Eles vão gastar esse dinheiro, esses 24 bilhões, e depois eles vão dar um jeito de gerar esse excesso de arrecadação como? Criando impostos, taxando. Claro, o Haddad já adiantou isso, meu Exato. querido. Ele já falou que é isso mesmo que eles vão fazer. Eles vão fazer primeiro com questões legais, né, de uma maneira mais fácil, e depois segundo o próprio Haddad, com um projeto de reforma tributária que a gente tem que esperar com muita atenção como é que vai vir essa reforma tributária para pagar essa conta, né? E outra coisa que chama muita atenção aí nessa forma como foi votada na CCJ, né? A pressa que o Davi Alcolumbre tinha para aprovar. Está sob votação, está aprovado, nem espera ninguém se manifestar. Aí o outro falou, ele fala assim, Não foi isso que ele falou? Não, isso é outra personagem da Praça é Nossa. Ele levanta, depois ele encerra, ele estava com uma pressa. E, inclusive, a gente tem que falar aqui que há uma ofensa ao próprio regimento na forma como isso foi votado no CCJ. A gente sabe que o regimento da casa impõe o prazo de 48 horas para, após a leitura, a ciência do relatório pelos parlamentares integrantes da comissão, para que isso seja votado. E, no caso, foi menos de 24 horas. Pautou na segunda-feira, 5 horas da tarde, para votar na terça de manhã. Ninguém sabia nem o texto. Você vê, né? As pessoas jogam, não dá prazo para conhecer. Quando vai votar, parece que está numa feira, nem parece que está falando sobre o dinheiro. Ele estava com pressa para tirar a mãe dele da casa de Laurita.